Aleluia. Pega aí a sua Bíblia. Acho que as crianças já foram, né? Isso, aleluia. Pega aí a sua Bíblia. Abra ali em Marcos, no capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler ali a partir do versículo 2, ok? De Marcos, capítulo 9. Aleluia. Todos acharam? Isso, aleluia. Temos até Bíblia de papel hoje, aleluia. Aleluia, O importante é ser Bíblia. Se é papel, se é digital. Aleluia. Marcos capítulo 9. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 2, que diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Agora eu queria que você abrisse lá agora em Mateus capítulo 17. Essa passagem, que é chamada de passagem do Monte da Transfiguração, é relatada nos 3 evangelhos chamados evangelhos sinóticos, que são os evangelhos que têm passagens semelhantes, que é Mateus, Marcos e Lucas. Olha só o que diz Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Agora vai para Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, e nós vamos ler a partir do versículo 28. É a mesma passagem nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e agora Lucas. Olha só o que diz Lucas 9, a partir do verso 28, diz assim: Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou. As suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Você vê que Lucas já entregou eles, né? Mateus e Marcos não falou dessa. Volta aqui. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias.
Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã reunidos no teu nome. E o desejo do nosso coração nesta manhã é ouvir a tua voz, as tuas palavras. Senhor Jesus, somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Apesar de existirem muitas vozes hoje, o que nós queremos é ouvir a tua voz, é ouvir a tua palavra. Livra-nos, Senhor, de toda a especulação humana e natural, e dá-nos clareza, entendimento e revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Essa passagem que aconteceu aqui nos 3 evangelhos, nas 3 passagens, os 3 discípulos mais chegados de Jesus, Pedro, Tiago e João. Sabe que Jesus tinha 12 discípulos, dos 12 discípulos tinha 3 que eram mais chegados. Desses 3 tinha um que era mais chegado ainda, que era João, que deitou ali no ombro dele, no peito dele. E essa voz apareceu nessas 3 passagens, uma voz que foi fundamental para a vida dos discípulos, onde eles ouviram. Porque atenção, uma coisa é você ouvir de outras pessoas, outra coisa é você ouvir a voz do próprio Deus dizendo: ei, este é o meu filho amado, o escolhido. Ouçam-no, ouça ele. Agora, por que você acha que Deus ia falar isso para os discípulos? Porque deixa eu te dizer uma coisa: na nossa vida, na sua vida, sempre haverão muitas vozes. Muitas vozes. Hoje nós vivemos uma geração globalizada, uma geração com a internet, uma geração com o YouTube, uma geração de podcasts, onde tem muitas vozes, muitas opiniões, muitos pontos de vista, muitas argumentações, ao ponto que muitas vezes até há conflitos de opiniões, e muitas vezes no próprio meio cristão. Eu acho isso, eu acho aquilo outro, e há muitos achismos por aí. E o fato do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, se revelar aos 3, Pedro, Tiago e João, e dizer: ei, este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Mostra que a voz a qual nós devemos ouvir, ouça isso, é somente a voz de Jesus, somente aquilo que Ele nos tem a dizer. Quando Jesus pega ali no final, depois de ter ressuscitado, ficado 40 dias com os discípulos, antes de ele subir ao céu, ele disse para os discípulos: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Fazendo como? Ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho ordenado. Deixa eu te dizer uma coisa: a obra de Deus, ela é edificada pela palavra de Jesus, pelas palavras de Jesus. Talvez, vou te dar um exemplo aqui. Talvez você esteja aqui, principalmente que agora temos chegado até pessoas novas e são bem-vindos. Mas pode ser que com o decorrer do tempo, que nós temos o nosso Conhecendo a IBAV que a gente faz aí, né? Para quê? Para que a pessoa possa vir conhecer qual é a visão da igreja. A visão, a maneira como Deus nos deu para edificar a obra de Deus. Sim ou não? Os que já participaram sabem como é que funciona. Mas às vezes, como já aconteceu, você vem aqui e fala: não, uma vez apareceu aqui uma pessoa e fala assim: não, eu acho que vocês tinham que ter aqui um círculo de oração. Eu falei: irmão, não importa se é círculo, se é quadrado. E a irmã não gostou muito. Eu falei: não, aqui a gente ora sim, mas não precisa fazer em círculo não. Ele não gostou muito, não está mais no nosso meio. Não que ela morreu, né? Mas você entendeu, aleluia. Porque existem opiniões diferentes. E olha, todos nós somos livres para termos opiniões e maneiras diferentes. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero aproveitar, abrir um parênteses aqui. Talvez, pode ser que você esteja aqui e não concorde com algumas coisas. Não concorde com a igreja que tem células. Não concorde que a gente tem o CME e o CTL.
Não concordo que o pastor não tenha cabelo. Compramos uma peruca. Oh, Jesus. E você, deixa eu te falar, você é livre para você ter a sua opinião. O que você não é livre é aqui você ensinar a sua opinião. Porque, como eu disse, a obra de Deus, ela não é edificada com a nossa opinião. Ela é edificada com a palavra de Deus. É palavra de Deus? Ah, é minha opinião. Não é nem a minha opinião que conta. Se eu te falar alguma coisa aqui para você que não seja a palavra de Deus, irmão, ignora. Porque a obra de Deus não é edificada nem com a minha opinião. É edificada com a palavra de Deus. Por isso, se você não concorda de a gente querer viver só a palavra de Deus, você é livre, irmão. Você tem duas opções. Ou você fica quietinho no seu canto, ou você procura um lugar que você acha que é melhor. Mas nós queremos aqui viver a palavra de Deus. Por que a nossa igreja é em células? Porque diz que a igreja de Atos se reunia no templo e nas casas. É só você ler a Bíblia. No templo e nas casas. Aliás, ela se reunia todos os dias. Tem gente que não consegue vir só no culto de domingo, já é um problema. Tem gente que não consegue ir na célula. Eu sei que às vezes alguns porque trabalha, mas outros não é porque trabalha. Quantos estão entendendo? Nós queremos viver a vida da igreja bíblica. O modelo de igreja bíblica é o que a Bíblia, a palavra de Deus, porque a obra de Deus é edificada pela palavra de Deus, não é pela minha opinião e nem pela sua. Quantos estão entendendo? Porque o que acontece muitas vezes, e eu quero te dar essa palavra para que você possa guardar o seu coração, sempre há muitas vozes. Eu quero aqui falar sobre algumas vozes que muitas vezes tem na nossa vida e que muitas vezes nós damos ouvido e que não é a voz de Jesus. A primeira voz que eu quero falar aqui, e eu quero que você prepare o dedo na sua Bíblia aí, que nós vamos abrir muito a Bíblia, porque nós temos que ser bíblicos, amém? Abra aí em Gênesis no capítulo 4, versículo 7. E a primeira voz que eu quero falar aqui é a voz da natureza pecaminosa. Não sei se você sabe, mas vive uma natureza pecaminosa dentro de você. E cabe a você decidir se você vai dar voz para ela ou não. Se você vai dar ouvidos para ela, se você vai dar corda para ela. Olha só o que diz aqui, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Deus falando para Caim: se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim. O pecado sempre vai tentar você, sempre vai querer falar contigo para que você faça aquilo que ele quer que você faça. E posso te dizer uma coisa, o pecado é bom, porque senão ninguém pecava. Sim ou não? O pecado é bom. Tanto que a Bíblia não diz que a gente deve resistir o pecado, a Bíblia diz que a gente deve resistir o diabo. Do pecado a gente deve correr, porque não vale a pena, porque o negócio é bom. Só que tem um problema. O salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Tem muita gente que fica aí brincando com o pecado e depois fala: eu não estou sentindo mais nada na igreja, eu não estou sentindo mais a presença de Deus. É porque você morreu, infeliz. Porque você está brincando com as coisas de Deus. Você está pecando e continua pecando com o pecadinho de estimação, dando ouvidos para a voz do pecado, para a natureza pecaminosa. Quantos estão entendendo? Fala para o irmão que está do seu lado: não dê ouvidos para a sua natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo, ele disse, fez uma declaração, ele disse: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Você fala, o cara era doido. Não era doido não. A nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, ela não quer fazer as coisas de Deus. Ela não quer nem levantar de manhã no domingo. Por ela ficava debaixo do cobertor. Sim ou não? Porque é a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, a nossa alma não quer. Mas quem manda aqui não é a minha carne, quem manda aqui não é o pecado, quem manda aqui é o Espírito. Nós não podemos dar ouvido para a natureza pecaminosa. Você entende isso? Portanto, tudo aquilo que é pecado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: pecado é bom. Eu estava ouvindo um testemunho do pastor John Bevere, ele compartilhando algo. Logo quando ele se converteu, ele entregou a vida dele para Jesus, mas ele tinha uma grande dificuldade. Ele tinha um pecado, o pecado do vício. E o vício dele era no tabaco, era no cigarro, que é o pecado. E ele ficava com Deus: Deus, por que o Senhor não me liberta disso? O cara ainda põe a culpa em Deus, né? Impressionante.
Ele falou que um dia Deus falou com ele. Ele falou: sabe por que você não é liberto? Porque você gosta. Você quer ainda. O dia que você tomar uma posição, você para. O problema é que você ainda gosta do pecado. Você ainda tem prazer nisso. Como é que eu vou tirar isso? A partir daquele dia ele se posicionou. Falou: não, a partir de hoje, Deus, eu decido abandonar isso. A partir daí ele nunca mais fumou. E se absteu desse pecado vício. Parou de dar ouvidos para a natureza pecaminosa. Quantos estão entendendo? Amém? Aleluia. Segunda voz. Agora vai ser um pouco mais forte. É a voz da família. Abra sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 3. E aqui nós estamos em Gênesis ainda, porque aqui foi o início. Mas eu quero te dar um entendimento com relação a isso. Olha só o que diz Gênesis capítulo 3. Depois de Adão e Eva terem pecado. Presta atenção. Olha, Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 17. Olha o que Deus falou para Adão. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Por causa de quem que a terra ficou maldita? Foi por causa da mulher? Não, foi por causa do homem. Não foi por causa da mulher. Onde é que estava o homem naquela hora? Estava comendo. Devia estar passeando com alguma chimpanzé lá. Fogo. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Olha o trabalho do Paulo aí. Culpa de Adão. Volta aqui, aleluia. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim. Eu sei que aqui está a dar o exemplo de Adão com relação a Eva, mas eu quero que você entenda esse princípio. Sempre haverão muitas vozes. E eu vou te falar, a voz mais forte que tem é a voz da mulher. Porque tem muito homem que dá ouvido para a mulher para não ter problema em casa. Para não ter conflito. Eu já vi muitas famílias, eu já vi muitos ministérios acabarem, porque o homem não se posicionou para um dia falar um simples não para a mulher, para ele conduzir a sua casa como sacerdote do lar. E olha aqui para mim. Aqui eu estou falando a respeito da mulher, e minha mulher ela tem esse entendimento. Porque sabe que mulher tem às vezes essa mania de falar assim: você não me ouve. Eu falei: eu te escuto. Dar ouvidos é outra história. Eu escuto e analiso. Eu pego aqui mais uma opinião, mais um ponto de vista. Mas eu vou buscar a Deus para saber qual que é a vontade de Deus. Porque é a voz dele que nós temos que ouvir. Quando estão entendendo? Quando eu era solteiro, quando eu terminei a escola, acho que todos terminaram a escola, não sei se foi assim com você, minha mãe ficava em cima de mim: e aí, o que você vai fazer? Sua mãe não fazia isso com você, não? Rapaz, e agora? Eu já dava aula de música, mas sabe que a profissão de músico é muito complicada. Eu sou músico, tá bem, mas qual é a sua profissão, né? É complicado isso. Eu falei: tá bem, mãe, deixa eu ver. Minha mãe queria que eu fizesse Senai, não sei quantos conhecem o Senai aí, né? Jesus, aleluia. Eu falei: não, isso aí não dá não, isso aí vai... Na altura eu fiz um vestibulinho para entrar num curso de contabilidade. No dia do curso eu cheguei atrasado, eu não estudei, fiz a prova e ainda passei. Só a graça. Foi o pior ano da minha vida. Eu tentei sair do curso 3 vezes. Mas como eu tenho um princípio de tudo que eu começo eu termino, eu fui até o fim. Depois que eu formei, eu nunca mais usei. Todos que estudaram comigo trabalham na área, eu não quero ver isso na minha frente. Os professores, todo final de semana ia pescar, porque é uma profissão estressante. Eu falei: Deus me livre. Porque a minha mãe ficava em cima de mim para eu fazer alguma coisa. Um dia eu cheguei e falei: mãe, eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E a área que Deus me deu é a palavra de Deus e a música. Aí ela falou: tá bom. E eu fui. Casei com 20 anos sendo músico, professor de música. Depois me tornei um músico contratado da igreja. Casei sendo músico. Eu lembro que na altura o tio da Diane, que sempre foi um pai espiritual para mim, e é ainda até hoje o Paulão,
Falei, Paulo, eu quero casar. Falei, coitado, tá doido, é músico. Naquela época a Diane ganhava mais que eu. E eu falei assim, não só quero casar, eu vou casar e vou ter a minha casa própria. Depois ele me contou, ele falou, coitado, pode internar, que esse aí já... Mas ouça, quando nós fazemos aquilo que Deus nos diz para fazer, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Mesmo a minha mãe falando, amo a minha mãe, mas acima da voz da minha mãe está a voz de Deus. Tem uma amiga nossa, hoje ela é esposa de um pastor. Quando ela se converteu, ela foi a primeira pessoa a se converter da família dela. E a mãe dela quebrou o pau em cima dela. Falou, ou você para com isso, ou eu te ponho fora de casa. Eu te pergunto, o que você faria? E ela falou, eu não vou abandonar meu Jesus por sua causa. E continuou servindo. A mãe expulsou ela de casa. Ela foi na altura morar na casa de uns amigos por um tempo. Logo depois conheceu o Júnior, um amigo nosso, pastor. Depois se tornaram pastor. Casou e está lá feliz com a família dela. Porque mais importante que a voz da mãe é a voz de Jesus. Quantos estão entendendo? Aleluia, aleluia. Terceira voz, que nós não podemos dar ouvido. Abra aí Atos capítulo... Salmo capítulo 1. Não é Atos ainda não. Depois é. Salmo capítulo 1. Primeira voz é a voz da natureza pecaminosa. Segunda voz é a voz da família. Terceira voz é a voz dos ímpios. Sabe o que é um ímpio? É aquele que não tem Jesus. Olha só o que diz, Salmo capítulo 1, versículo 1 diz assim: como é feliz, em outras versões diz, bem-aventurado, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Mas hoje o que a gente mais vê é crente fazendo a mesma coisa que a gente do mundo, né? E falando que não tem nada a ver. Nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Aqui a palavra de Deus diz que é bem-aventurado, tem uma boa aventura, uma boa vida, aquele homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tranquilo, nenhum ímpio me aconselha. Mas tem muito crente que quando tem problema na vida financeira, vai se consultar com o gerente do banco, que não é crente. Quando tem problema emocional, procura um psicólogo que não é cristão. Porque o problema não é a psicologia. O problema é o psicólogo que não seja cristão, que não tem os mesmos princípios. Porque hoje o que tem de psicólogo, quando a esposa vai lá porque está com problema com o marido, fala, larga o marido. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Por isso, quando você tiver alguma dificuldade em alguma certa área, procure um cristão, um homem de Deus, e não um ímpio. Porque é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí chega a mulher de Deus, que estava casada ali, está com problema no casamento, e vai pedir conselho para as amigas ímpias. Larga ele, sua boba. Não falam isso hoje em dia? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você precisa de conselho, você precisa ouvir alguém, não é o ímpio. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de homens e mulheres de Deus, gente cheia do Espírito Santo. Tempo atrás eu estava conversando com um pastor amigo meu, um pastor que passou por um momento muito difícil da vida. No momento da vida aconteceu muita coisa, enfermidade, problema financeiro, uma turbulência de coisa. Ele entrou em parafuso e ele disse, eu preciso procurar alguém para conversar. Ele falou, mas quem que eu vou conversar? Eu sou pastor. Porque tem gente que acha que pastor não precisa conversar, né, com alguém. Pastor, a gente precisa de terapia também, aliás. E pastor, inclusive tem um pastor amigo nosso que ele é psicólogo, que ele fala que muitas vezes nós temos que fazer terapia simplesmente para a gente aprender a lidar com pessoas que deveriam fazer terapia. E ele fala, porque ele procurou, ele encontrou um pastor que era psicólogo para fazer a terapia, mesma área que ele, porque ele entendeu, porque ele é homem de Deus. Eu não preciso ouvir conselho de qualquer um, eu preciso ouvir um conselho de um homem de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Por isso, quando você precisar, não ouça a voz do ímpio. Mas ele é o expert PhD. Ele é ímpio. Ele não tem os mesmos princípios e valores da palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Mas vamos seguir aqui, porque tem outras vozes aqui, aleluia. Quarta voz que nós não podemos ouvir. Abra aí em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 6. A quarta voz é a voz do diabo. Não, essa é fácil.
Mas tem muito crente que dá ainda ouvido para o diabo. Olha só. Atos capítulo 5, versículo 3 diz assim: então Pedro perguntou, Ananias. Pedro, na igreja, perguntando para o irmão da igreja: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ananias aqui, um homem que era da igreja, deu ouvidos ao diabo, mentindo. Porque quando você mente, você acha que você está dando ouvido para quem? Você acha que o diabo vai aparecer vermelho com a capa vermelha, fala isso? Não. Lembra daqueles desenhinhos que a gente assistia quando a gente era criança, que ali, aí aparecia um demoninho aqui, um anjinho aqui? Quantos lembram disso? É mais ou menos isso. É uma influência. Vai lá, faz isso aqui, é melhor. É só uma mentirinha. Está dando ouvido para o diabo. Não, ninguém está vendo. Dando ouvidos para o diabo. Quando está entendendo? Fala para o irmão que está do seu lado: não dê ouvidos ao diabo. Porque ele continua falando. Ele falou com Jesus para tentar Jesus. E ele continua, ele é o tentador. Ele sempre, aliás, todo dia ele vai falar na sua orelha. A questão é se você vai dar para ouvidos o que ele fala. Uma vez eu vi um testemunho, um pastor. Quando ele se converteu, ele era homossexual. E logo ele se converteu, sabe? O Senhor libertou a vida dele, mas o diabo sempre ficava em cima dele. Mas você não se libertou nada, isso é tudo fachada, isso aí vai passar. Um dia ele aprendeu que o diabo, quando ele fala conosco, ele não fala na segunda pessoa. Tu, você, eu. Ele fala como se fosse na primeira pessoa. Eu. Ele joga na sua cabeça como se fosse você falando. Quando ele aprendeu isso, um dia veio um pensamento na cabeça dele assim: eu sou homossexual. Só que quando ele aprendeu aquilo, ele disse que ele virou o dedo para baixo. Falei: diabo, bem que eu desconfiava. Porque ele entendeu, falou: não, eu não vou dar ouvidos para a voz do diabo. E vou te falar, ele sempre fala. A questão é se você der ouvido. Quantos estão entendendo? Aleluia. Aleluia. Quinta voz que nós não devemos dar ouvido. Abra sua Bíblia agora ali em Romanos capítulo 12. Essa quinta voz é a voz do mundo. O mundo tem uma voz. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem, ou não se coloquem na forma, não vos conformeis ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: o mundo tem uma voz, o mundo tem um modelo. A questão é, você vai dar ouvido para ele? No mundo aí é normal, as mulheres usam aquelas roupas agora assim, que mostra a barriga, que mostra as pernas todas. Os homens usam as calças agarradas agora, não estou entendendo, que mostra o cofrinho, parece estar pedindo moeda. O mundo tem um modelo, o mundo tem uma forma. A questão é, nós damos ouvido para isso? Para esse modelo? Porque deixa eu te falar, quando uma pessoa, um verdadeiro cristão, quer servir ao Senhor na palavra de Deus e ele não anda conforme o modelo do mundo, vão haver críticas. Ele nunca faz nada, ele nunca pode, ele é crente, ele não pode falar palavrão, ele não pode, chega ali. A questão é, eu vou ouvir a voz do mundo ou eu vou ouvir a voz do Senhor? Quantos estão entendendo? Nós vamos para uma próxima voz, por causa do nosso tempo. Sexta voz, abra a sua Bíblia ali em 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Essa sexta voz está ali, 2 Coríntios, capítulo 5. Olha só o que diz o versículo 7. Eu quero ler essa versão. Nós vamos ler aqui, acho que ela até está aqui agora. Eu vou ler aqui nessa versão, mas depois eu vou ler na versão que eu coloquei aqui. Pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Mas olha só o que a versão O Livro, como ela traduziu esse texto. Diz assim: esses sentimentos são o resultado de vivemos pela fé
e não daquilo que vemos à nossa volta. Deixa eu te falar, a sexta voz que nós não podemos dar ouvido, sabe qual voz que é? É a voz das nossas emoções. Nós temos uma tendência natural de sermos movidos emocionalmente por aquilo que está à nossa volta. E o apóstolo Paulo escreve aqui, as nossas emoções não são movidas por aquilo que está à volta, mas é por aquilo que nós não vemos, pela fé. Tem crente, infelizmente, que a vida dele é movida pelas emoções. Quando está tudo bem, está tudo bem. Se estiver mal, está tudo mal. Se está dando tudo certo, aleluia, Deus está comigo. Está dando tudo errado, o diabo se levantou. Coitado, às vezes o diabo nem tem culpa, né? Coitado do diabo. Porque é movido pelas emoções. Deixa eu te dizer uma coisa, as emoções, nunca confie nas suas emoções. Elas são completamente instáveis. Porque um dia você pode estar mal. Um dia pode ser que não tenha fruto nenhum, como diz Abacuque. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja animal no curral, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. É como se ele dissesse: eu não sou movido pelas coisas que estão à volta, por aquilo que queira influenciar minhas emoções. Eu sou movido pela palavra de Deus. Pode ser que as suas emoções muitas vezes não querem que você vá para o culto, não quer que você esteja na célula, não quer que você sirva a Deus. Não estou com vontade. Emoções. Eu não estou sentindo. Emoções. Não está sentindo. Lá no inferno você vai sentir, vai quentinho. Porque nós não podemos ser movidos por aquilo que sentimos. Não estou sentindo de ir. Eu não estou sentindo de batizar. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que você tem que sentir de se batizar. Tem que ser batizado, acabou. Você crê? Crê, então para dentro d'água, aleluia. Nós não podemos ser movidos por aquilo que sentimos. Temos que ser movidos por uma palavra, pela palavra de Deus. Ainda que tudo à volta esteja tudo parecendo contrário, onde você, palavra de Deus, o que me move não são as circunstâncias, não são as minhas emoções, é a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Aleluia, aleluia. Vamos para o próximo. Sétima voz. E eu preciso falar todos, que todas são importantes. Aguenta aí um pouquinho, que a gente já vai almoçar. Aleluia. Sétima voz, abra sua Bíblia ali em Hebreus, do capítulo 3. Hebreus capítulo 3, nós vamos ler o versículo 12. A sétima voz é a voz, olha só o que diz ali, versículo 12 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Deixa eu te dizer uma coisa, nem todos que estão na igreja, o autor de Hebreus está dizendo aqui, que muitas vezes tem irmãos, tornam o teu coração incrédulo. Uma coisa que nós não podemos ouvir é a voz do incrédulo. É horrível, quando você está ali com fé e vem, não sei se vai dar certo, acho que você não tem capacidade para isso, eu acho que você não está preparado para isso. Isso é voz de incrédulo. Não dê ouvidos à voz dos incrédulos. Eu acho que você não está preparado. Geralmente quem fala isso é porque ela acha que ela está preparada. Só está sendo incrédulo com relação à sua vida. Por isso fala para o irmão que está ao seu lado: não dê ouvidos para os incrédulos. Vamos para uma oitava voz aqui. Tem muita voz aqui, aleluia. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1, onde o apóstolo Paulo escreveu a igreja de Coríntios. E essa oitava voz está aqui, diz assim, 1 Coríntios 3, a partir do 1 diz: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais. Olha, escrevendo para a igreja, hein? Olha que carta boa, já pensou? Você lê a carta assim na igreja. Mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há invejas e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Ei, nós estamos falando de uma carta que escreveu para a igreja. O apóstolo Paulo desceu a ripa na igreja de Corinto. Falei: eu queria falar para vocês como pessoas maduras, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês estão tudo carnal. Tem que dar leitinho, porque vocês estão agindo como pessoas mundanas, porque há invejas.
Eu fiz aniversário, o pastor nem me mandou mensagem. E mandou para o outro. Inveja. Divisões. Ah, não, eu prefiro mais o Pedro e a Amélia. Não gosto do pastor, o pastor não tem cabelo. Divisões. Isso só mostra imaturidade, infantilidade, carnalidade. A esse nós não devemos dar ouvidos. Ouça isso. Eles vão estar sempre no nosso meio. Mas não podemos dar ouvido. Tem que, entra aqui. Meu irmão. Porque há carnais. Porque a voz que nós devemos ouvir é a voz do Senhor. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Vamos correr aqui. Aleluia. Nona voz. Essa voz é assustadora. Não falei dessa? Essa aí é a voz dos carnais. Oitava voz é a voz dos carnais. Nona voz é a voz daqueles que se acham mais inteligentes do que Deus. É possível isso? Você não faz ideia. Vou te mostrar. Abra sua Bíblia aí. Em Provérbios, no capítulo 13. E o primeiro modelo de pessoas que se acham mais inteligentes do que Deus é aqueles pais que dizem assim, e atenção, eu já ouvi muito disso, mesmo quando eu era criança: eu não corrijo meus filhos, eu não acho que precisa. É verdade, irmão, você sabe mais do que Deus, realmente é fantástico. Pai, Deus se enganou, realmente Deus se equivocou. Vamos para a Bíblia, vamos ver o que Deus fala acerca disso. Provérbios capítulo 13, olha só o que diz o versículo 24. Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Eu não gosto de corrigir meu filho. É sinal que você não ama, só isso. Vamos para o próximo, Provérbios capítulo 23. Vai um pouco para frente aí. Provérbios 23. Olha só o que diz o versículo 13. Provérbios 23, 13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Mas ainda tem pai que acha que sabe mais do que Deus. Vamos para o próximo, Provérbios 22, volta um pouquinho, versículo 15. Provérbios 22, 15. A insensatez está ligada ao coração da criança. Toda criança, deixa eu te falar, é insensata, é tola. Elas não sabem o que fazem. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Isso é a palavra de Deus. Vamos para o próximo, vai um pouquinho para frente. Provérbios 29, 15. Provérbios 29, 15. Olha só o que diz: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, não deixa que ela escolhe. Mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Aí depois a criança se torna uma vergonha para o pai e para a mãe. Eu não sei onde eu errei. Eu sei. Às vezes a gente vê alguns adultos aí, a gente não fala, né? Mas a gente pensa: foi falta de correção quando era criança. Outra coisa que muitas, eu sei que agora ficam em silêncio, eu sei, mas irmão, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Deus é que sabe de todas as coisas, não somos nós. Você crê nisso? Uma outra coisa de pessoas que acham que sabem mais do que Deus: algumas pessoas acham que não tem que dar o dízimo para Deus. Você acredita que tem gente que acha isso? Que fala isso? Não, eu não dou o dízimo, eu já dei tudo para Deus. Irmão, será? Abra a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 11. Nós vamos ler aqui o versículo 42. Lucas capítulo 11. Porque tem gente que quando fala de dinheiro, ele quer filosofar. Não, porque eu acho que isso é do Velho Testamento, é da lei. Olha só o que Jesus falou em Lucas capítulo 11, versículo 42. Eu vou ler na versão O Livro agora, que diz assim: mas ai de vocês, fariseus. Você pode acompanhar na sua versão, mas essa versão é O Livro. Mas ai de vocês, fariseus, porque embora tenham o cuidado de dar o dízimo a Deus, o dízimo da hortelã, da arruda e de todos os vegetais, esquecem por completo a justiça e o amor a Deus. Olha só, é Jesus falando, irmão. Vocês devem praticar o dízimo,
sim, mas sem pôr de parte as coisas mais importantes, que é a justiça, a misericórdia. Quantos estão entendendo? Tem gente que só quer a justiça e a misericórdia. Jesus está falando, ei, você deve fazer tudo isso. Isso é palavra de Deus. Mas tem gente que ainda acha que sabe mais do que Deus. Vamos para aqui, para a Bíblia. Abra lá em Malaquias capítulo 3. Isso é palavra de Deus, irmão. Malaquias capítulo 3, versículo 10. O profeta Malaquias foi usado por Deus para dar essa orientação, que na verdade não foi nem a orientação, foi para lembrar da orientação, porque Deus já tinha dado a ordem através de Moisés. Olha só o que diz ali, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-la. E tem gente que não, eu acho que sabe mais do que Deus. Não, eu não preciso dar, eu já sou abençoado. Então Deus está mentindo então, porque aqui está dizendo que quando você entrega aquilo que é de Deus, há uma janela do céu que se abre sobre a sua vida, que você nem sequer vai ter onde guardá-la. Você já não teve pessoas que você olha e fala, rapaz, como é que pode essa pessoa ser tão prosperada, abençoada ali? E a maioria delas, ouça, são generosas para com Deus. São generosas para as coisas de Deus, para a obra de Deus. Mas tem gente que vou te falar, assim ó, para as coisas de Deus. Gosta de falar, mas não é capaz de entregar aquilo que é de Deus, porque acha que sabe mais do que Deus. Tem gente que acha que sabe mais do que Deus. Mais uma aqui, vamos lá. Pois, marido, você leva a sua mulher para comer fora, assim ela não precisa fazer comida, aleluia. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Porque tem aquelas pessoas que acham hoje, que acham que sabem mais do que Deus, que não precisam estar numa igreja. Tem crente louco da cabeça, que acha que não precisa. Não, eu não preciso da igreja. Você é maluco. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim, o autor de Hebreus falando: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, já tinha louco naquela época, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia que é esse? É o dia do Senhor, é o dia que Jesus vai voltar para buscar, sabe quem? A igreja. Eu não quero ir para a igreja, eu vou ficar em casa. Não se preocupa não, quando Jesus voltar você vai continuar em casa, porque Ele vai vir buscar a igreja, e a igreja é um povo reunido, e não é reunido pela internet, é corpo presencial, é você estar junto. Não, eu não acho. Abra a sua Bíblia ali, Atos capítulo 2, nós vamos ler aqui o versículo 44, Atos 2, 43, igreja modelo, a igreja de Atos. Deixa eu te falar, o modelo de igreja não é a igreja que nós vemos muitas vezes hoje em dia aí, vai lá para você receber a sua bênção, receber a sua vitória. Isso não está aqui na Bíblia de Atos. Olha como a igreja de Atos vivia. Atos capítulo 2, versículo 44 diz assim: os que criam, ficava cada um na sua casa, é o que estava escrito aí, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles amavam estar juntos, eles se reuniam todos os dias, como igreja, como família. Não adianta você falar que é família, aparece lá só no dia da ceia. Isso não é ser igreja. Nós precisamos estar juntos. Agora abra a sua Bíblia ali em Apocalipse, no capítulo 2, eu quero ler aqui 7 versículos, porque aqui em Apocalipse, se você ler capítulo 2, capítulo 3, são 7 cartas para 7 igrejas do Apocalipse, onde Jesus deu uma mensagem para a igreja. Atenção que a mensagem foi para a igreja, não foi para pessoas separadas, individuais, foi para a igreja. Olha só o que diz Atos capítulo 2, olha só o que diz o versículo 1: ao anjo da igreja em Éfeso. Sabe o que é anjo? É que às vezes a gente tem aquela ideia de que tudo que aparece na Bíblia de anjo é um anjo, aí que toda igreja tem um anjo. A palavra anjo significa mensageiro, é aquele que entrega a mensagem. Na verdade anjo não tem nem nome, né? Quer dizer, tem nome, mas quando fala que o anjo aparece, é um mensageiro apareceu. Aliás, na Bíblia tem muitos. Qual é o seu nome? Eles nem falam o nome. Aparecem alguns nomes de anjo na Bíblia, mas a maioria das vezes aparece só anjo, que é o quê? Mensageiro. Então nem sempre anjo é o ser celestial. Um anjo pode ser uma pessoa que Deus te enviou com uma mensagem. Ele é um anjo, um mensageiro. E aqui ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Que anjo que é esse? Quem que é o que recebe a mensagem e entrega a mensagem para a igreja? É o pastor,
é o mestre, é o que ensina, é o que está ali para transmitir a mensagem que o Senhor deu. Então o Senhor Jesus pegou a mensagem, entregou ali para o anjo, para o pastor, para o líder, não importa, para entregar para a igreja. Aí o irmão não quer fazer parte da igreja. Pois é, irmão, ficou assim a mensagem. Porque as 7 igrejas, olha só, nós lemos aí o versículo 1, agora olha o versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Versículo 18, ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Capítulo 3, versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes escreve. Versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. E o irmão não precisa de igreja. Tem gente que acha que sabe mais do que Deus, que não precisa estar em comunhão com a igreja. Deixa eu te dizer, tem muitas pessoas que não querem ter comunhão com a igreja, porque elas não querem ter compromisso com a igreja, elas não querem prestar conta da sua vida, elas não querem ter que dar dízimo em lugar nenhum. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa da igreja, porque hoje a igreja é a única instituição estabelecida por Jesus, representante dele aqui na terra. A palavra diz que nós somos o corpo de Cristo. É impossível você estar conectado com a cabeça sem estar conectado com o corpo, não faz sentido. Não tem como você desconectar a cabeça do corpo, você precisa do corpo. Ah não, mas a igreja tem um monte de gente louca. Tem mesmo. Tem gente dificultosa, tem mesmo. Tem gente problemática, tem. Tem gente carnal no meio também. Mas ainda assim, é o corpo de Cristo. A gente vê, quando você lê aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para a carta de Coríntios, você fala, meu Deus, esse negócio é igreja. O apóstolo Paulo tem que chamar a atenção, filho, pelo amor de Deus, para de ter relação com a mulher do seu pai. Olha que tipo de coisa. Coisa de louco. Irmão, para de ficar comendo o pão e bebendo o vinho aí, ficando bêbado no dia da ceia. Você não tem comida em casa, não? Era o que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Coríntios. Mas nunca deixou de ser igreja. Era tudo carnal, mas era igreja. A igreja, ela não é perfeita, mas ela é a igreja de Jesus. E nós precisamos dela. Precisamos estar em conexão com ela, porque a mensagem de Jesus vem para a igreja. Ele vai vir para buscar a sua igreja. Você crê nisso? Aleluia. Última voz para a gente orar, aleluia. 10ª voz. São só 10, aleluia. A 10ª voz é porque existe a voz de outras religiões por aí. Tem aí o islamismo, através de Maomé. Não sei quantos já leram o Alcorão. Recentemente eu vi uma matéria de um líder islão tentando justificar as passagens do Alcorão. Não sei quantos já leram, te encorajo a você ler. Inclusive o Alcorão fala até de Jesus. Mas as passagens do Alcorão que manda matar mesmo. Aqueles que não creem, pode capturar e matar. E ele tentando justificar. E não conseguiu. Porque aqueles que são considerados radicais no Islão, eles só estão cumprindo o que está escrito no Alcorão. Se você não sabia, é importante você saber disso. É só ler. Eu te encorajo, leia. É um livro. Não é inspirado por Deus, mas é um livro. Eu te encorajo a você ler, para você conhecer, para você saber. Está cheio de Islão por aí. Cheio de muçulmano por aí. Conheça o que eles creem. É coisa de louco. Mas é importante. Mas é uma voz que está por aí. Uma outra voz é o catolicismo. Quantos vieram do catolicismo aqui? Isso. Se você vai entendendo, não o catolicismo superficial que a maioria conhece, a base do catolicismo, para eles, isso está escrito, para eles, a Bíblia e o Papa têm o mesmo poder. Foi um dos motivos que Martinho Lutero, em 1517, se levantou e falou, não, somente as Escrituras. O Papa não tem esse poder. O Papa começou a vender as indulgências, começou a vender lugar no céu. Você está doido? Quantos estão entendendo? Mas tem muitas vozes por aí. Com os santos. Contei esses tempos atrás, que um tempo atrás entrou um padre no meu carro. Contei, né, Pedro? E eu aproveitei, fui levar ele no lugar 40 minutos. Falei, eu tenho que aproveitar. Meu pai, então tá bom. Aproveitei. Não falei nada que era crente, nem que era pastor, nada disso. Falei, deixa eu fazer uma pergunta, seu padre. Qual que é o fundamento da Igreja Católica? Ô filho, ô meu filho. Aquele jeito do padre, né? O padre tem um jeitinho de padre, né? O fundamento é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu falei, boa resposta. Falei, então vamos à segunda pergunta. Então, o porquê de Fátima? Ele, então, Fátima, estou te falando que um padre me contou.
É uma história que ninguém sabe ao certo se foi a mesma visão. Uns dizem que as pastorinhas estavam tendo alucinação. Só sei que inventaram isso. O padre falando. Isso caiu aí, ó. Ele disse: mas a salvação é só em Jesus. Aí eu fui para a terceira pergunta. Tudo isso em 40 minutos. Então por que dos santos? Aleluia, nessa hora. Ele falou: então, os santos na altura, até eu te encorajo a você pesquisar, porque às vezes tem católico que não sabe nem por que existe os santos, né? Na altura, eles foram criados para servir de modelos. Como a maioria das pessoas não sabiam ler, eles criaram as imagens para servir de modelos, de inspiração, para que as pessoas pudessem seguir o modelo deles. Mas as pessoas começaram a venerar e a orar pedindo para eles. Eu falei: faz sentido. Quantos estão entendendo? Deixa eu te falar, a forma como está aí está tudo errado. A voz que nós devemos ouvir não é nem das religiões, é a voz de Jesus. Você entende isso? Aleluia. Aí também tem o islamismo, catolicismo, o budismo. Fica só ali meditando, procurando a sabedoria. O hinduísmo, que é uma das religiões mais confusas que tem. Não sei se você sabe. O hinduísmo chega a ter mais de 330 milhões de deuses. É Deus para tudo. Tem mais deuses que fiéis, né? Meu Deus, deve ser um Deus para cada fiel. Misericórdia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para a gente poder concluir e orar. João capítulo 14, o versículo 6, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Islã, eles acreditam no mesmo Deus que nós, porque surgiu também de Abraão. Não sei se você sabe disso, a história. Só que eles não conseguem se achegar a Deus porque eles não têm Jesus. Eles precisam de Jesus. Acreditar em Deus não é o suficiente. Nós compartilhamos isso as semanas passadas a respeito da vida de Cornélio. Cria em Deus, mas não tinha Jesus. Precisava de Jesus. Você pega aí o catolicismo, eles acreditam em Deus e mais um monte de bagunça. E Jesus fica deixado de lado, que é o único ao qual deve ser aclamado, buscado, invocado e venerado. Por causa disso, uma vez nós fizemos num dia de finados, fomos para o cemitério. Quem já foi no cemitério no dia de finado aí? Isso, mas não foi falar com morto nenhum, não. Fomos evangelizar. E a gente perguntava para as pessoas, os católicos: quem que é Jesus para você? Sabe o que eles respondiam na época? O treinador do Benfica. Outros falavam assim: é o Pai de Deus. Não sabem quem é, porque não conhecem o verdadeiro caminho que leva ao Pai. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Queria chamar aqui o pessoal do louvor.